Boa tarde, pessoal. Vamos ver, esperar um pouquinho para ver se alguém entra. Pós-feriado prolongado. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que tenham tido um bom almoço e um final de semana prolongado gostoso. Que vocês tenham descansado, passeado e aproveitado de alguma forma. Vamos voltar então, mais uma semana com as dicas. Sim, óculos novos. Com as dicas de tradução. Vou começar falando por algo que é bem importante e que muita gente erra bastante, que é o uso, da diferença do uso de ao invés de versus em vez de. Muitas pessoas usam ao invés de forma errada. Por quê? Qual que é a diferença dos dois? Ao invés de significa ideia inversa, contrária, como direita e esquerda. Isso não há dúvida de que são coisas contrárias. Certo e errado são coisas contrárias. Só que daí o que acontece? Quando não há exatamente ideias contrárias, apenas substituição de uma ideia por outra, ideia diferente, mas não contrária, as pessoas também usam ao invés de, e nesse caso é errado, tá? Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu fale assim, ó, errei o caminho porque ao invés de virar à esquerda, virei à direita. Aqui tá certo eu usar ao invés de, porque eu tô comparando esquerda com direita, que são ideias realmente inversas, contrárias. Agora, vamos ver o exemplo. Em vez de ir à piscina, visitarei uma amiga. É muito comum as pessoas usarem ao invés de nesse caso, né? Só que ir à piscina não é uma ideia necessariamente contrária a visitar uma amiga, é apenas diferente. Então, são duas ideias diferentes. Eu posso ir à piscina ou posso visitar uma amiga. Então, devemos usar o em vez de, não ao invés de. Outro exemplo. Não brigue com ela. Em vez disso, tente conversar e fazer as pazes. Então, eu tenho aqui a opção de brigar com a pessoa ou conversar e fazer as pazes. Não são ideias inversas e contrárias, mas diferentes apenas. Então, a gente tem que usar em vez de. É incorreto usar ao invés de. Então, lembrem sempre que invés, né? Ao invés de, lembra a ideia inversa, contrária. Portanto, somente quando houver ideias inversas e contrárias é que pode ser usado corretamente. O que não é sempre o caso. Na maior parte das vezes, são apenas ideias diferentes. E daí o uso correto é de em vez de. Vez com Z, tá, gente? Qual que é a dica aqui? O em vez de pode ser usado em todos os casos, tanto com ideias diferentes, quanto com ideias inversas e contrárias. Então, a dica e é algo que eu também faço sempre, usar sempre em vez de. Para de inventar, não usa. Abole o ao invés de do seu vocabulário, da sua escrita. Abole ao invés de. Porque a chance de você errar vai ser maior. Então, para evitar que você erre, na dúvida, use em vez de, ok? Mas lembrando então, resumindo, ao invés de, lembre que o invés vem de inverso. Se não indicar ideia inversa e contrária, se indicar ideia inversa e contrária. Lembrando sempre que o inverso e contrário é muito claro. Certo, errado, direito, esquerdo, verde e amarelo é inverso? Não é só diferente. São ideias diferentes, mas não são inversas e contrárias. E em vez de, então, pode ser usado em todos os casos, inclusive pode indicar ideias diferentes, mas inclusive pode indicar ideias inversas e contrárias. Então, use sempre, prefira sempre usar em vez de e não ao invés de.
ok? Espero que tenha ficado claro. É um pouco mais complicado, né? Mas é só, para evitar confusão, é só usar o em vez de e abolir o ao invés de. Se você tiver dúvida. Agora, se você souber lidar com os dois, é claro que pode usar os dois. É só uma dica mesmo para facilitar. Bom, vamos lá. Outro ponto que também pode causar, não deveria causar, porque é uma aula básica que a gente tem de português na escola, é o porquê. Eu vou repetir, pode ser redundante para algumas pessoas, mas infelizmente a gente vê muito erro. Bom, o básico do porquê é separado na pergunta, certo? Isso não há dúvida. Porquê separado, com espaço. Em pergunta. Porque junto é na resposta, certo? Isso eu acredito, espero que ninguém tenha dúvida e ninguém tenha problemas com isso. O que causa dúvida e erro? É o com acento, né? O uso do porquê com acento tanto junto quanto separado. E mesmo no meio da frase, né? Quando você tem quero saber por que ela fez aquilo. É uma frase afirmativa, não é necessariamente uma pergunta. Então, nesse caso, qual seria o uso, né? Eu vou usar o porquê separado ou junto. Lembrando, quero saber por que ela fez aquilo. É separado, porque eu tô falando do motivo. Eu quero saber seria por que ela fez aquilo, se fosse numa pergunta, né? Então, trata-se de saber o motivo, a razão. Então, é separado. Por quê? Lembrando que é sem artigo antes, porque daí o que acontece? Há também o caso de eu usar com artigo antes. Quero saber o porquê disso. Nesse caso, ele vem com artigo, então ele é junto. Não é separado, como no caso anterior. E vem com acento. Então, é porque junto, acentuado. Indica, por quê nesse caso, né? Porque ele é um substantivo e ele indica causa, motivo, razão. Então, aí ele vem junto. Lembra sempre, o que vai indicar que ele é um substantivo? Ele tem um artigo na frente, o porquê. Não sou professora, eu sou tradutora. Então, nesse caso aí, vai o artigo na frente. É usado junto e com acento. O último caso, que é o porquê separado e com acento, é no fim de frases ou se houver pausa. Por exemplo, ela brigou com a mãe. Por quê? Nesse caso está no final da frase. Então, aí vem separado, porque é uma pergunta, e com acento. Vamos ver. Eu não consigo lembrar nenhuma no meio, assim, com algum tipo de pausa. Eu imagino, mas esses são os casos. Tradutora de quais línguas? Não sei se é assim. Sim, eu traduzo do inglês e do italiano para o português. Bom, então são esses o caso. Resumindo, porquê separado? Olá, tudo bem? Porquê separado na pergunta, porquê junto na resposta? Básico. Pro italiano eu não traduzo, eu pessoalmente. Traduzo para o inglês, mas depende do tipo de texto. Sim, sou brasileira. Eu não faço tradução simultânea, eu só faço tradução escrita. Porque junto, resposta, básico. Porque separado, pergunta, básico. A gente aprende isso na escola, certo?
Aí temos as outras variáveis, que é o porquê separado numa frase afirmativa quando indicar uma pergunta. Então, perguntei a ela junto sem acento para a resposta, isso. Perguntei a ela por que ela não vai à festa. Aí é separado, certo? Porque indica que é uma pergunta. Eu vou perguntar para ela o motivo. Agora, se ele vier substantivado, né? O porquê, aí é junto e com acento, porque ele vai indicar razão, causa, motivo. Ninguém sabe o porquê de tanto ódio, né? Ele é substantivado nesse caso, então é junto, exatamente como o nosso amigo escreveu ali, junto e com acento. E por que separado e com acento é em final de frase? Você não me ligou ontem. Por quê? Separado e com acento, porque tá no final da frase, ok? Já terminou a frase, né? Já vem o ponto de... o ponto final, o ponto de interrogação, de alguma forma finalizando a frase, com a pontuação. Ok? Alguma dúvida? É um pouco complicado, né? O uso dos porquês, quando não em pergunta e resposta simples, mas não é impossível de se entender. Tá com dúvida? Pesquisa. Coloca no Google, uso do porquê, de alguma forma, pergunta, mas não deixa, não escreve errado. Se pergunte, saiba que há uma dúvida, se ficou em dúvida, pesquisa para procurar saber melhor como que escreve no seu contexto. Bom, eu acho que assim, os dois pontos mais importantes de hoje, que requeriam mais... explicação, de alguma forma, já foram abordados, que é o uso do porquê e o uso de em vez de versus ao invés de. Agora são pontos rápidos, tá? Alguns verbos declinam quando usa o plural e alguns não. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos verbos haver, faltar e fazer. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e não declina. Então, por exemplo, há 2 livros sobre a mesa, certo? De existir. Então, você não usa ele no plural. É sempre H-A, acento. Faltar. Faltam. Vamos supor, né? Faltam 2 meses para o Natal. Declina então. Falta um menino para formar o grupo. Faltam 5 dias para o meu aniversário. Declina então, certo? Ele concorda com o substantivo, no caso. Fazer, quando indica passado, faz 2 dias que não como. Ele não declina, tá? Faz 2 dias, não fazem 2 dias. É errado. Faz 5 anos que estamos juntos. Não declina, ele fica sempre no singular, ok? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e não declina. Há 2 livros sobre a mesa. Faltar, declina. Faltam 2 dias. Declinar é quando você tem que conjugar ele no plural. Por exemplo, o a, ele fica sempre desse jeito, de haver.
Ele fica sempre desse jeito, seja o substantivo singular ou seja ele plural. Eu vou repetir então. Haver no sentido de existir, ele fica do jeito que está. Ele não vai ser transformado ou conjugado. Isso, exatamente. A fica sempre desse jeito. Há dois livros ou há um livro, igualzinho. Faltar. Aí sim você tem que concordar com o substantivo. Faltam 2 dias, falta 1 dia. E fazer também não declina, não é conjugado. Então, faz 1 ano ou faz 2 anos. Ok? Alguma dúvida? Esses são as 3 diferenças de verbos. Não, há não declina, ele continua sempre no mesmo jeito. Há 2 livros, no sentido de haver, né, de existir. Há 2 livros, há 1 livro, tanto no singular quanto no plural. Mais alguma dúvida? Bom, vamos lá então, continuando. Perca versus perda. Um é substantivo e o outro é o verbo conjugado, né? Perda é o substantivo. Então, é uma perda de tempo. O que indica, gente? Uma dica, na verdade, porque vai indicar que é um substantivo, né? Porque às vezes, assim, os termos... O duro do português são os termos, muitas vezes, né? Você fala assim, nossa, é um nome gigante, que nem declina. O que é declinar? É uma coisa simples, mas às vezes você não sabe o termo e acaba complicando e transformando o português em um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que encontrar formas de facilitar o nosso entendimento e não de dificultar ainda mais. Acabei de falar, é uma perda de tempo, uma perda de tempo. O que você quantifica? Substantivo você quantifica, né? Então, nesse caso, você indica que ela está falando de um substantivo. Aí é perda, a perda. Foi uma perda... foi uma perda terrível. Também é um substantivo. A perda da minha amiga foi difícil de suportar. Certo? Perda, então, substantivo. Perca é o verbo conjugado. Não perca tempo no Facebook, né? Então, aí ele já é o verbo perder conjugado. O verbo é perder, mas aí conjugado é não perca, nesse caso, se você estiver falando para uma pessoa. Não perca seu tempo lendo artigos inúteis, certo? Então, perca é o verbo conjugado e perda é o substantivo. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com isso e acabam usando um no lugar do outro. Outro uso muito incorreto que vemos por aí é o aonde, junto, aonde. O que ele indica? É o onde, só que não é usado em qualquer caso. Tenha muito cuidado quando for usar o aonde. É só quando o verbo ele exigir a preposição a, ir a. Então, por exemplo, um exemplo é ir a. Vou ao supermercado. Aí você quer perguntar, você vai aonde? Nesse caso está correto, porque o você vai, o verbo é ir. O verbo ir requer a preposição a, então está certo. Aonde você foi?
Está certo, porque estamos falando do verbo ir ainda, que requer a preposição a. Você vai a algum lugar, ir a algum lugar, vou ao banco. Aliás, é um gancho muito importante aqui também, que é outra coisa que as pessoas erram muito, né? Que elas usam ir em, vou no banco. Está incorreto isso, né? É ir a algum lugar. Vou ao banco, vou ao supermercado, fui ao shopping, irei a São Paulo, ok? Então é ir a algum lugar, não em. Então não é vou no banco, é vou ao banco, ok? Só um gancho aqui, aproveitando já, né? Então nesse caso, não consigo. O mais comum é o do verbo ir mesmo, tá, gente? Que nesse caso, então, aí você usa, se tem o verbo ir na frase, aonde está correto. Nos outros casos, veja se o verbo da frase requer a preposição a. Se ele não exigir a preposição a, não usa aonde, aí é onde, tá? Alguma dúvida? Bom, imagino que não. Vou continuar. Outro pontinho complicado aqui é o a nível de versus em nível de. A diferença, né? A nível de, que é o que muita gente usa indiscriminadamente e de forma errada. A nível de significa a mesma altura, ao nível, né? Então, por exemplo, ao nível do mar, no mesmo nível, na mesma altura. Isso é a nível de. Agora, em nível de significa de âmbito com o status de. Então, em nível de beleza, as cariocas ganham. Em nível de beleza, não há nível de beleza. A nível de significa só quando for falar que algo está no mesmo nível, na mesma altura. Sempre, então, indicando altura, indicando nível de elevação, de alguma forma. Se não indica altura, aí é em nível de. Que daí significa com status de, com âmbito de âmbito. Então, em nível de dificuldade, a gramática da língua portuguesa é campeã. Em nível nacional, a palestra foi um sucesso em nível nacional, ok? Alguma dúvida? Imagino que não. Anexo. Quando você vai escrever e-mails, você vai anexar um arquivo. E você vai informar, então, o seu destinatário de que há um arquivo no anexo, que você anexou um arquivo. Qual que é a forma correta de se escrever isso? Porque você encontra todas as formas possíveis e impossíveis. Então, primeiro, ele declina, ou seja, ele deve concordar com o substantivo. Então, se você quiser escrever, por exemplo, seguem anexos, eu vou falar sobre uso de feminino ou masculino posteriormente, tá? Em outro dia eu vou usar esse tópico para falar, daí eu falo sobre algumas dúvidas. Por exemplo, seguem anexos os arquivos. Então, anexos são os arquivos, masculino, plural. Anexos concorda, declina. Seguem também, plural.
Segue, anexa a imagem solicitada. Segue, anexa a imagem. A imagem é feminino singular, anexa. Nossa, quanto coração! E rosa ainda, combinando com a minha blusa e com a minha unha. Brincadeiras à parte, obrigada pelos corações. Segue, anexa a imagem. A imagem, então, é feminino e singular, anexa, declina, segue, fica no singular, ok? Tentem usar essa forma, porque essa forma não tem erro. O que é errado? Em anexo. Obrigada. Obrigada, querida. Em anexo é errado, então, ok? Não use em anexo, segue em anexo. O que você pode escrever é no anexo. No anexo, deixa eu ver como que ficaria daí no caso. Segue no anexo o arquivo solicitado, né? Em vez de declinar, segue anexo o arquivo, segue no anexo o arquivo solicitado, ou seguem no anexo os arquivos solicitados. Lembrando também de declinar o verbo segue, ok? No plural ou no singular, segue ou seguem. Então, em anexo, errado. Lembrem-se sempre, usem essa forma que já sempre usam em anexo. Que é errado. Seguem anexos, seguem anexas, segue anexo, segue anexa. A imagem, o arquivo, os arquivos, as imagens, ok? Ou segue no anexo, a imagem, seguem no anexo, envia o documento solicitado no anexo. Sim, ok, porque está usando no anexo, né? Ok, envio o currículo no anexo. Segue no anexo o currículo. Desculpa, tá correto. O erro é usar em anexo mesmo, que muita gente usa, principalmente no inglês, no português. Eu não sei o porquê. Eu gostava de dizer quando eu dava aula de inglês, que eu já fui professora, né? Eu dava aula de inglês durante a minha faculdade. E os alunos perguntavam, às vezes, professor, por que isso? Eu falava, gente, porque Deus quis. Tem coisa que não tem como você explicar. Eu não sei. Se houver uma explicação, eu não sei dizer qual é. Apenas que tá errado. Não ajudei, mas porque Deus quis, gente. Ok? Alguma dúvida com o termo anexo, em anexo e etc? Mas americanos são assim. Por que é assim? Por que é assim? Foi mal. Eu acho que eu não entendi. Porque é assim. Ok. Tá. Uso de sênior, né? Por exemplo, gerente sênior, ele tem acento, né? Acento circunflexo. Sênior, de nível. Gerente sênior, gerente júnior. Gerente sênior tem acento. O problema é quando ele vai para o plural. Seniores, eles também não sabem responder. Tá, sim, né? No plural é seniores, né? Seniores, o plural de sênior, e não tem acento, tá, gente? Então é seniores com ES no final, sem acento. Gerente sênior com acento, gerentes seniores, sem acento, ok? Deixa eu ver. Só para terminar, então, que já deu o horário, eu vou só falar uma coisinha rapidinha, que é o uso de como e por exemplo, que é também outra coisa que eu encontro muito. Como e por exemplo são a mesma coisa, gente. Então, por que vocês usam
usam ou a gente usa ou as pessoas usam os dois. Não gosto de vegetais como, por exemplo, abobrinha e chuchu. Por exemplo, abobrinha e chuchu. Como abobrinha e chuchu. É um ou outro, não os dois. Como, por exemplo, tá errado, tá, gente? Porque os dois são a mesma coisa. Você tá exemplificando. Por exemplo, ou como. Não os dois. Não gosto de vegetais como abobrinha e chuchu. Não gosto de vegetais, por exemplo, abobrinha e chuchu. Não como, por exemplo, os dois juntos. Não, errado. É a mesma coisa, você tá deixando a frase redundante. Ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vou falar na próxima aula sobre a regência de alguns verbos. Já falei hoje, né, do verbo ir, vou até aqui falar. Vou até aqui colocar de novo, obrigada! Mais corações! Vou até aqui colocar para mencionar de novo o verbo ir, que eu não tinha colocado, mas a regência de outros verbos. Vou falar sobre a pronúncia de algumas palavras que a gente fala errado. Outro uso muito importante é a diferença de esse. Se eu não consegui nem assistir depois? Que pena! Lembrando, gente, que mesmo que vocês percam... que pena! Mesmo que vocês percam... Saiu do ar. Eu não sei direito quanto tempo fica. Se eu não me engano, é 24 horas após a transmissão online, né? Mas se vocês perderem a transmissão online algum dia, lembrem-se de assistir à noite, por exemplo, né? Antes de dormir, porque é rapidinho. Daí dá pra vocês assistirem à noite antes de dormir. Se eu não me engano, é 24 horas que fica disponível, ou até o final do dia. Eu não tenho certeza, gente. Eu sei que o Snapchat é 24 horas, então eu não sei se segue a mesma regra. Bom, é isso então, e aí eu vou pegar mais alguns tópicos legais pra gente falar na próxima semana. É 24 horas, certeza mesmo? Bom, é o que eu imaginava, 24 horas então mesmo. Então vocês conseguem assistir até as 2 da tarde da terça-feira, ok, gente? Bom, muito obrigada, espero que vocês tenham um bom finalzinho de dia aí e uma ótima semana, uma semana bem produtiva. Qualquer dúvida me mandem e-mail. Eu tentei antes disso e não estava lá. Que estranho, muito estranho. Não sei te explicar por que aconteceu. Tenta uma próxima vez. Se der problema de qualquer forma, talvez seja alguma configuração minha e eu dou uma olhada, tá? Obrigada a todo mundo, obrigada pelos comentários, pelos corações. E a gente se vê então na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.